Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Divina Comédia de Dante Alighieri. Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise em relação ao prefácio, aquilo que está escrito no livro da Divina Comédia como apresentação. E nessa edição da Divina Comédia do Clube de Literatura Clássica, temos o prefácio do Otto Maria Carpo. Quem foi Otto Maria Carpo? Ele foi aí um grande crítico literário, ele foi um escritor que veio da Europa para o Brasil e que, chegando aqui, ele desenvolveu vários livros e se tornou um grande intelectual, né? Ele é autor, inclusive, da coleção de História da Literatura Ocidental, esse aqui é o primeiro volume, né, publicado pela editora do Senado Federal, que é uma coleção muito interessante em que ele conta toda a história da literatura ocidental, né, e apresenta aí seus comentários. É uma riqueza grandiosa, né? E o Otto Maria Carpo é bem conceituado aí, como sendo aí um dos grandes intelectuais que viveram aqui no Brasil. E aqui nesse prefácio dessa edição, né, várias edições utilizam o prefácio do Otto Maria Carpo por sintetizar bem a ideia do Dante Alighieri, por apresentar várias informações, né? E um prefácio que acrescenta realmente, de fato, né, com os comentários desse grande crítico literário. Então, nesse vídeo, nós iremos analisar esse prefácio do Otto Maria Carpo, onde eu vou ler com vocês esse trabalho, né? É algo interessante de ser conhecido, então pegue sua edição e vamos ler juntos o que o Otto Maria Carpo apresenta nesse prefácio que ele intitula, né, Lendo e Relendo Dante. Então ele começa dizendo o seguinte: escrever uma introdução para uma edição de A Divina Comédia significa assumir grave responsabilidade, pois trata-se do maior poema da literatura universal. Então veja, né, o Otto Maria Carpo ele escreveu a coleção História da Literatura Ocidental, então ele conhecia bem, ele era, né, um grande intelectual nesse âmbito. Ele julga que A Divina Comédia é o maior poema da literatura universal, né? O maior, Nietzsche advertiu certa vez contra o uso de superlativos. O superlativo sempre provoca protestos. Então vamos ver os argumentos de quem pretende protestar. Os argumentos seriam, no caso, outros títulos, outras obras consideradas maiores ou pelo menos iguais à Divina Comédia. Ilíada, Odisseia, Dom Quixote, Hamlet ou Macbeth, Fausto, Guerra e Paz, Os Irmãos Karamazov, Ulisses. São obras máximas, mas cada uma delas, quando comparadas com a obra de Dante, revela certa unilateralidade, representam este ou aquele aspecto do universo literário. Mas a Divina Comédia é o universo literário inteiro. Como pode alguém ter a audácia de abusar da paciência de quem pretende abrir este volume, prendendo-o à porta e querer obrigá-lo a ler um prefácio? Tenho para mim apenas que o prefácio não é desnecessário à leitura de A Divina Comédia inteira. Sei de cor muitos trechos e conheço de sobra, talvez mais, certas explicações e interpretações. Mas, por outro lado, a comédia virou parte das minhas experiências de vida, como se eu tivesse acompanhado o poeta na viagem pelos três reinos do outro mundo: inferno, purgatório e paraíso. Esses dois aspectos de minha leitura de Dante inspiram-me a dividir a presente introdução em duas partes. Na primeira parte, pretendo comunicar o máximo de informações sobre Dante, no mínimo de palavras. Na segunda parte, transmitirei minhas experiências de leitor de Dante. Dante Alighieri nasceu em 1265, em Florença. A experiência fundamental de sua juventude foi o amor por Beatriz Portinari, um amor platônico à moda dos trovadores provençais, amor inesquecível que chegará a colocar Beatriz no paraíso. Seguiram-se anos de estudo de filosofia escolástica em Florença e em Bolonha, e provavelmente algum tempo de vida desregrada, boemia. Depois, Dante entrou na luta política. Não pretendo perturbar o leitor com detalhes sobre a guerra civil permanente na cidade entre os Guelfi e os Ghibellini, e os pretos e os brancos. É preciso ler crônicas contemporâneas de Campanha ou a de Villani para formar-se opinião sobre a fúria desenfreada que essa luta inspirou aos militares. Dante também foi um combatente furioso
e experimentou as vicissitudes de esplendor e miséria. Chegou a desempenhar altas funções políticas, mas depois da derrota do seu partido, foi, em 1302, exilado para sempre de sua cidade. Encontrou refúgio em Verona, na corte do comandante Grande della Scala. Fez várias tentativas, frustradas todas elas, de mobilizar outros príncipes contra Florença. Encontrou o último refúgio em Ravenna, onde em 1321 morreu. Seu túmulo, na parede exterior da igreja de São Francisco, é o monumento do exilado par excellence, pois nem na morte quis voltar para sua infiel cidade natal. Mas em Florença realizaram-se, já em 1324, preleções públicas sobre a Divina Comédia. A imortalidade tinha começado. A Comédia é a grande obra de Dante, mas não é a única. Nem são desimportantes as outras. Antes de tudo, La Vita Nuova, a coleção de poesias de amor em louvor a Beatriz, escritas ou reunidas, com texto explicativo em prosa, por volta de 1394, é a primeira grande poesia lírica em língua italiana. Contrastam com ela as Canzoni Pietrose ou Canções de Pedra, poesias de um realismo duro como a pedra. A Vita Nova lembra o paraíso, as Canzoni Pietrose o inferno. Juntos formam a base da Divina Comédia. As obras em prosa servem para explicar ou justificar certos aspectos da obra máxima. Dante foi, como se sabe, estudioso da filosofia escolástica de seu tempo. As lições cosmológicas e éticas de São Tomás de Aquino forneceram-lhe a estrutura, ou, por assim dizer, o andaime do poema. Ele próprio, não sendo arquiteto de um sistema filosófico, expôs as ideias básicas do seu pensamento em Convívio, escrito entre 1306 e 1309. Essa filosofia parecia ao poeta indiscutível e ficou mesmo indiscutida em seu tempo. Em compensação, nem todos os contemporâneos estavam dispostos a aceitar o pensamento político de Dante. O poeta insistiu na doutrina medieval dos dois poderes, o poder temporal, representado pelo imperador, e o poder espiritual, representado pelo Papa, sendo que Dante repeliu com veemência as intervenções do papado na esfera profano-política, atribuindo ao imperador a superioridade. Mas Dante foi um utopista às avessas, adepto teimoso das instituições de um passado já perempto, pois em seu tempo o imperador já tinha perdido o poder real e o do Papa cedeu aos novos reinos, sobretudo ao da França. De Monarquia foi escrita entre 1314 e 1318 para justificar as atividades políticas de Dante e seu poema. Obra de justificação também é De Vulgare Eloquentia, isto é, sobre a língua do povo. Nesse tratado pretende Dante explicar por que, ao escrever sua obra máxima, tinha desprezado a língua latina, então considerada a única capaz de exprimir sentimentos e pensamentos elevados, e porque tinha preferido escrever na língua do povo, para que os eruditos o ouvissem e lhe compreendessem os motivos. Mas já não era necessário pedir o consentimento dos eruditos da época. Foram os fatos que justificaram com eloquência ainda maior que a sua a resolução do poeta. Dante criou a língua literária italiana. Dante criou a própria literatura italiana. A primeira grande obra da literatura italiana é, ao mesmo tempo, a maior obra da literatura italiana. É a Divina Comédia. É um poema sui generis, que não se parece com nenhum outro. Será a epopeia ou poema lírico? A Divina Comédia parece epopeia, pelo grande tamanho, pela forma narrativa, mas não é uma epopeia, porque não conta um enredo coerente, compõe-se de centenas de episódios. E porque não é uma narração objetiva, no centro do poema não se encontra o personagem principal, mas o próprio poeta, que fala durante a obra toda em seu próprio nome, manifestando seus pensamentos, seus sentimentos, seus sofrimentos, suas denúncias veementes e sua confissão humilde. Esse subjetivismo é próprio da poesia lírica. Mas será a Divina Comédia um poema lírico? O próprio Dante não estaria de acordo. Pode-se admirar um poema lírico sem aceitar a verdade de pensamento manifestado nele.
mas Dante exigiu que se acreditasse na veracidade teológica, filosófica, ética e política de seu pensamento. Em sua obra pretendia representar o grande drama cósmico. Seria, embora não destinado para o palco, um poema dramático, e porque o fim, no paraíso, não era trágico, deu-lhe ou permitiu que outros lhe conferissem o nome de comédia. A posteridade tem aceito esse ponto de vista do poeta. Sempre tem admirado, sobretudo, o inferno, cheio de episódios altamente dramáticos. A crítica moderna acaba de redescobrir o alto valor poético do paraíso, mas não vamos desprezar o purgatório. A Divina Comédia é um conjunto indivisível, um colosso gigantesco. Difícil é o acesso. Vista de longe, a montanha parece inacessível. Quando se chega mais perto, o espírito do leitor se perde em mil pormenores maravilhosos ou estranhos. Dante precisava de um guia, na pessoa de Virgílio, para conduzi-lo. Também precisamos de um guia. O próprio poeta reconheceu essa necessidade, mas em vez de facilitar-nos o caminho, contribuiu para torná-lo mais árido. Acreditava nas teorias ou níveis de interpretação, o nível literal ou histórico, aquilo que as palavras e os versos dizem diretamente, o sentido alegórico e tipológico, isto é, aquilo que as palavras e os versos significam ao leitor oculto, o sentido tropológico ou moral, isto é, aquilo que podemos aprender de proveitoso ao estudar a obra, e enfim, o sentido anagógico ou místico que só se abre ao iniciado. Quero ver o leitor moderno que não fique perturbado por artes exegéticas dessas. Talvez nenhuma crítica literária as aceite, mas vendo mais de perto percebemos que a crítica literária de todos os tempos não tem feito outra coisa que aplicar os critérios de Dante, talvez sem sabê-lo ou sem admiti-lo. Durante grande parte do século XIX e até o nosso tempo, inúmeros eruditos estudaram a fundo a Divina Comédia, explicando as alusões a personalidades e acontecimentos contemporâneos do poeta, esclarecendo dificuldades gramaticais e lexicológicas, expondo o pensamento teológico, ético, filosófico, político do poeta, já remoto das nossas crenças e convicções. E reconhecemos nesse trabalho imenso e útil a interpretação literal histórica, o primeiro dos 4 níveis de Dante. Depois vieram os românticos e os estetas. Pouco se importavam com a dificuldade e os detalhes, dispensavam o comentário erudito, preferindo ficar impressionados pela beleza dos famosos episódios e trechos líricos, e reconhecemos o sentido tropológico. Depois veio o grande filósofo Benedetto Croce, rejeitando tudo no poema, que só teve importância para a época de Dante, para conservar apenas o que é geralmente humano e válido para todos os tempos, o sentido tipológico. Hoje em dia já não se admite essa desintegração da obra que é estudada e admirada como uma grandiosa estrutura coerente, da qual cada verso e cada palavra contém em germe o sentido global inteiro, ou o que é o critério anagógico. Nessa altura, o leitor que comprou o presente volume dirá, um pouco aborrecido: mas que poema é esse que não posso ler como a qualquer outro livro? Que obra é essa que precisa de tantas interpretações e comentários e explicações? Que tenho eu com tudo isso? Com uma obra tão árida, tão difícil, escolástica? Não estou de acordo. A Divina Comédia não se me afigura difícil nem árida. Sempre a releio há muitos anos, e cada vez mais essa leitura se integra na minha própria vida, nas minhas próprias experiências. Vou referi-las com inteira franqueza. Quem já esteve perante o túmulo de Dante em Ravenna ou ao pé de sua estátua na Piazza Santa Croce, em Florença, sabe instintivamente que esse grande homem também foi, assim como os contemporâneos o descrevem, um homem intratável, irascível e orgulhoso. Tenho a convicção íntima de seu direito de ser lembrado e venerado por todos os séculos futuros, uma pretensão enorme. Mas, afinal, ele não estaria presente materialmente a esse seu culto. E embora seja Dante o único leigo e não canonizado como santo ao qual foi dedicada uma encíclica do Papa em 1921, no 600º aniversário de sua morte,
Apesar disso, não foi Dante levado aos altares. Aquela pretensão enorme se reduz à exigência de ser lido e relido. Realmente, como poderíamos condignamente venerar as cinzas guardadas no túmulo de Ravenna, senão pela leitura e releitura do poema sacro, ao quale ha posto mano e cielo e terra? Essa exigência de Dante transparece nas palavras em que Brunetto Latini, o autor do Tesouro, se dirige a Dante no inferno. Siete raccomandato il mio tesoro, nel qual io vivo ancora e più non che cego. Que te fique recomendado meu tesouro, em que ainda vivo, não estou pedindo mais. Dante não pede mais, mas é imensa nossa responsabilidade. Nós, aqui o tesouro inesgotável da Divina Comédia, está recomendado para lê-la e relê-la. Um grande crítico italiano, Tommasio, disse: ler Dante é um dever, relê-lo é uma necessidade. Mas por que e como? Por que reler sempre a comédia se nossa memória é capaz de guardar mais ou menos fielmente os pontos mais altos do poema, os versos que se gravaram indelevelmente na consciência do gênero humano? Não há quem ignore os famosos grandes episódios, Francesca da Rimini e Paolo, que se perderam no amor adúltero, Pierre de Levigne, que chora durante toda a eternidade seu suicídio, Farenato, o altivo, desafiando Deus e o mundo, e agora desprezando o próprio inferno, que é com avete l'inferno e gran dispito, Ugolino, que morreu tão tragicamente junto com seus filhos, Ulisses, que tentou os fins do mundo e encontrou seu próprio fim no mar, e tantos outros. E não há quem não guarde na memória os muitos versos citáveis, a começar por aqueles dizeres no pórtico do inferno, que viraram quase lugar comum. Lasciate ogni speranza, voi che entrare. Até, enfim, o último verso, l'amor che move il sole e le altre stelle. Ou esse outro verso, menos conhecido, que tantas vezes durante a vida toda me fortaleceu contra o tédio das controvérsias e contra a maledicência dos covardes e contra hostilidades e elogios efêmeros. Non ragioniam di lor, ma guarda e pasa. Mas será esta a maneira certa de ler Dante? Conforme uma lenda antiga, o poeta teria escolhido o método Terzina, com sua sequência ferrenha de rimas, para que ninguém pudesse tirar nem acrescentar um verso. A comédia é, em que pese a opinião contrária do meu grande e venerado mestre Benedetto Croce, uma estrutura unitária, uma totalidade. Tirar dela algo seria criminoso, assim como seria tolo querer acrescentar algo. Mas essa estrutura, essa totalidade não se revela a ninguém na primeira leitura, nem na segunda. Todas as leituras servem, embora só parcialmente. Servem às leituras erradas dos primeiros anos e servem às leituras erráticas dos anos de vida ativa e às leituras distraídas das horas de ócio, até que em boa hora se nos abrem os olhos, nel mezzo del cammino de nostra vita. Meu primeiro Dante era uma edição para a mocidade, fartamente ilustrada por um artista medíocre qualquer, do qual não guardo o nome, mas, em compensação, cuidadosamente expurgada. Passaram-se desde então tantos anos, tantos decênios, cujo número não quero confessar, de modo que só me resta a recordação frágil daquela edição, e no entanto, por motivo especial que vou logo revelar, consegui já verificar os expurgos feitos pelo editor moralista. No episódio de Francesca da Rimini e Paolo, no canto 4 do Inferno, o editor sacrificou os desejos duvidosos do verso 119 e o prazer tão forte do verso 104 e o verso 136, em que ocorre o beijo tremendo, caiu totalmente fora. Mas o expurgador também tremeu ao mutilar assim o poema. E para tranquilizar sua consciência, reuniu num apêndice todos os trechos suprimidos, para a maior comodidade dos leitores juvenis. Se ele tivesse editado assim, um Rabelais ou mesmo um Shakespeare, teria saído um dos livros mais pornográficos do mundo, e isto ad usum Delphini. Mas Dante é casto. Tanto mais aquele ilustrador soltou as rédeas de sua imaginação sádica. Lembro-me, como se fosse hoje, de suas gravuras de mediocridade incrível. Francesca e Paolo
perseguidos pelo vendaval, estavam suspensos no ar como executados na forca. Os Malebolge pareciam-se com ruas sinistras de subúrbios. Os diabos cozinheiros que com longas colheres remexiam os condenados em panelas ferventes, até os santos do paraíso assustavam o leitor juvenil com barbas de tamanho sobrenatural. Que me dera reaver agora este livro feio, desaparecido junto com Robinson e Gulliver no naufrágio e esquecimento da infância para sempre perdida. Talvez conseguisse ressuscitar um pouco da fé ingênua com que o jovem leitor tomava tudo aquilo por verdade absoluta, as penas do inferno, as nuvens que se desprendem do purgatório e os esplendores divinos do paraíso. Para aquele tempo, pois naquele tempo mais remoto para mim, hoje, que o século XIII de Dante, eu era realista, mais realista que a doutrina escolástica do poeta. E o outro mundo era mais verdadeiro que este que eu, feliz, então ainda não conhecia, era a realidade. Desaparecido aquele livro, surgiu outro Dante, o das edições de A Divina Comédia para uso no ensino secundário, inexpurgado e sem ilustrações, mas com muitas notas explicativas ao pé das páginas, agora avidamente lidas por um estudante que já tinha lido Flaubert e um ou outro romance de Zola, e estava estupefato por encontrar num poeta medieval o mais sugestivo realismo poético, o murmurar das águas frias do Ágide, Inferno 12:5. E a primeira metáfora em toda a literatura universal, tirada do trabalho industrial, os versos sobre o arsenal dos venezianos. E o adjetivo leare bruno, que antecipa as correspondências de Baudelaire e as sinestesias da poesia moderna. O outro mundo de Dante é tão real como este nosso mundo, porque os dois são propriamente idênticos. E o exercício de Galilei na mocidade, medindo mentalmente, calculando a altura de Lúcifer no mais baixo ciclo do inferno, foi boa preparação para o calcular e medir a velocidade dos corpos na queda e a distância da Lua. Não somente o inferno de Dante é realidade. Realidade, embora um pouco antecipada, também é seu paraíso, que é uma espécie de science fictions da Idade Média, mas com uma diferença. Essa science fiction medieval está muito perto da astronomia ptolomaica, em que aquela época acreditava, mas os science ficcionistas de hoje costumam ignorar soberanamente a astronomia moderna. Também há outra diferença, pois as imaginações de hoje são inspiradas pela técnica, mas a science fiction de Dante estava iluminada pela luce intelectual piena d'amore. Quem diz realismo também diz humorismo, são inseparáveis, pois sem uma boa dose de humor ninguém aguentaria a realidade. Mas em Dante havia algo de farinata e o de seu grande desprezo pelo inferno, e em sua ira indignada contra todas as injustiças terrestres havia algo de fúria vingativa dos demônios, e o poeta parece ter sentido uma simpatia secreta com os diabos que castigaram no inferno seus inimigos, e inventou para esses diabos nomes tão humorísticos como Malacoda, Dagnaso e Quiriato, Grafiá, Cane, Rubicante e Farfarello. Parecem-se com os sinistros humorísticos servidores do castelo de Kafka, desse castelo cujo dono tem alguma semelhança com o da Città Perdita, mas também poderiam ser os nomes de malandros num raconto romano de Moravia ou de Pasolini. São esses diabos dantescos, humoristas sui generis, como os Buffoni e os frades devassos e os vigaristas que povoavam as ruas de Florença e de Boccaccio, formando o coro humorístico de acontecimentos grandiosos e trágicos que ensanguentaram as mesmas ruas, e foram essas ruas que me ensinaram o verdadeiro realismo de Dante Alighieri. Quando me encontrei pela primeira vez em Florença, confesso que a mais forte impressão não foi a maravilhosa cúpula do Duomo, nem a estupenda fachada do Palazzo Pitti, nem o Panteão de Santa Croce, nem os quadros de Uffizi, nem as esculturas de Bargello. Foram sim os túmulos michelangelescos dos Médicis em São Lourenço
e o panorama da cidade, visto do alto de San Miniato. Mas logo depois, certos letreiros que uma administração municipal ilustrada tinha mandado colocar nas esquinas nas ruas e ao lado do portão de certos prédios são pequenos ladrilhos de mármore com dizeres relativos a acontecimentos e personagens da história florentina, relacionados com aquelas ruas e prédios. E os dizeres são versos de A Divina Comédia. Foram esses letreiros que me ensinaram o realismo de Dante, a identidade do inferno com a vida turbulenta, odiosa, vingativa do século XIII em Florença, a identidade da vida de Dante com o purgatório e, em sua fé católica e filosofia escolástica, a realidade do paraíso. Em uma das paredes laterais da Catedral de Florença existe um afresco. Não é de alta qualidade, não é de alta qualidade artística e seu primor. Domenico de Michelino não deixou o nome imortal, mas imortal é o assunto do quadro. À direita, a cidade de Florença circulava de seus muros medievais, dentro dos quais se reconhecem as silhuetas características do Duomo e do Palazzo Vecchio. À esquerda, embaixo, o abismo aberto do inferno e mais em cima o monte do purgatório e o paraíso terrestre no alto as esferas do céu. No meio, o altíssimo poeta, com seu livro aberto na mão, olhando serena, mas severamente por sua cidade e apontando-lhe com a outra mão a porta do inferno. É um admirável resumo pictórico da comédia. Não sei por que os guias em Florença não mostram esse quadro antes de tudo aos turistas desejosos de compreender algo da incomparável grandeza dessa cidade, em vez de persegui-los por toda parte com seus alto-falantes idiotas, chamando Very Nice a noite de Miguel Ângelo e Invaluable as telas do humilde Fra Angélico e perturbando a paz dos Giardini Boboli e de San Miniato. Só o barulho infernal que faz lembrar o Trecento e o inferno. Muitas vezes me devorei na quase catedral de Savonarola, contemplando o quadro de Domenico de Michelino e acreditava ver o poeta abrir a boca e lançar a terrível maldição contra a volubilidade política da Florença trecentesca, as constituições violadas e governos derrubados, as revoltas e os golpes, as inflações, as convulsões de doença da vida pública. E diz o poeta que desde quando ele se lembra, del tempo que remembre, a cidade lhe parecia uma enferma que não consegue encontrar descanso em sua cama e se volta para este e para aquele lado sem que a dor a abandone. Del tempo que remembre. O Trecento, o século XIV, é uma remota recordação histórica, mas os versos dantescos são de uma perfeita e terrível atualidade. Quando eu, pela primeira vez, os recordei no silêncio do Duomo de Florença, já tinha começado lá fora a luta fratricida, apenas que os guelfos e os gibelinos do século XX ostentavam outros rótulos e que tinham outras cores suas bandeiras. Foram os anos de 1930, violação de constituições, revoltas, golpes, inflações, convulsões e enfim milhares e mais milhares foram atingidos pelo mesmo destino de Dante e de tantos outros italianos nobres: o exílio. Também experimentei o exílio. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. No meio do caminho da vida, nos recebeu uma floresta escura e não se encontrava a saída. No Evangelho, Jesus aconselha os discípulos a rezar para que sua fuga não aconteça no inverno. Pois bem, minha fuga aconteceu no inverno, e tão impiedosa foi a perseguição que nem sequer consegui levar comigo meu Dante, o exemplar tão usado que a encadernação barata já estava em pedaços. Mas eu já não precisava do livro para recordar certos versos gravados para sempre na memória. E entre esses versos, também aqueles que descrevem o calvário do exilado, o sabor amargo do pão no estrangeiro e a dura vergonha de bater em vão as portas fechadas e descer as escadas subidas com o último resto de esperança. Tu proverai siccome sa de sale, lo pane altrui e come è duro cale, lo scendere a salir per gli altrui scale. Mas achei minha Verona, Brasil. Tenho para mim que
Sem essas experiências, teria ficado incompleta a minha experiência de Dante. Só passando pelos Malebolge desse mundo sem perder a vista para as Stelle. E se tem o Dante inteiro, o inferno e o paraíso, só então se compreende o sentido vital de A Divina Comédia, a autobiografia espiritual do poeta e biografia permanente da existência humana. Foi essa compreensão que me livrou, enfim, à leitura episódica, mas também do mero esteticismo que se esgota na admiração boquiaberta da perfeição formal do poema, do qual não se pode tirar um verso sem mutilar o todo. Olhando para trás, para o caminho percorrido, acredito perceber que as fases da minha leitura de Dante coincidem, embora em diferente ordem cronológica, com as fases que a crítica dantesca percorreu. A leitura cheia de curiosidade, de fatos reais, mas remotos e estranhos, corresponde à crítica histórica. O relacionamento dos episódios e versos emocionantes corresponde à crítica romântica. A compreensão do poema como um todo corresponde à crítica moderna, que certamente não será a última. E quanto terei eu compreendido dos sentidos literal, tipológico, tropológico e místico do poema? Será mesmo o sentido místico de A Divina Comédia jamais acessível a nós outros? Minha ambição não voa tão alta como Petrarca Pátia não trovo, a não ser que encontre na última hora, quando, no dizer de Dante, a noite surgirá, chamando para partir de tudo que temos visto. Ma la notte risurge e ormai è da partir che tutto avem veduto. Então esse é o prefácio de Otto Maria Carpo, onde ela apresenta sua visão sobre a Divina Comédia, né? Narra como ele conheceu a obra, como ele teve essa experiência de leitor, né? Um dos maiores críticos literários que morou no Brasil, né? Ele que veio da Europa e foi exilado, assim como Dante ele menciona no próprio prefácio, né? E faz o seu comparativo, e é bem interessante saber aí a opinião desse grande escritor, desse grande crítico, apresentando a obra Divina Comédia, que nós iremos agora iniciar a análise a cada canto, verificando sempre aí o que o Dante passou na sua obra, né, e analisando essa grande obra da história da literatura universal. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva se você não está inscrito ainda, né? Deixe seus comentários, o que você achou dessa leitura aqui do prefácio de Otto Maria Carpo, né? E também divulgue o vídeo para aqueles que querem conhecer mais sobre a Divina Comédia. Muito obrigado pela atenção.